Amigos, no livro A Gênese, no capítulo 16, Allan Kardec estuda um tema chamado As Predições. Aliás, a Gênese, o livro A Gênese, ele dá ao livro o nome A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, que viriam a ser predições. Predição é algo parecido com previsão, com a diferença de que previsão é algo que pode acontecer e predição é algo que se diz antes e que vai acontecer. Então, está ligado a dizer o que vai ocorrer no futuro, está ligado às profecias. Então é o capítulo onde ele vai estudar as profecias, por exemplo. Então nós sabemos que houve vários profetas estiveram no nosso mundo, muitos com o dom de prever, não, de predizer o que iria acontecer no futuro, inclusive a vinda de Jesus e que ele seria crucificado. Então eles disseram, só não deram datas, não diriam quando, não disseram quando, mas isso são predições. Então Allan Kardec, nesse capítulo da Gênese, ele vai propor o estudo porque ele diz o seguinte: depois de tanto vermos na humanidade os fenômenos das predições como fatos verdadeiros, quer dizer, pessoas em qualquer lugar da humanidade que de repente dizem com acerto o que vai acontecer em determinado dia ou em determinada época, mas com tal acerto, com qual tal forma de fundamentação, que é impossível não crer que haja uma lei por detrás. E aí diz Allan Kardec que se há uma lei, cabe ao Espiritismo estudá-la. Por quê? Porque não existem milagres. Então tudo tem que estar dentro de leis naturais. E Allan Kardec vai propor um raciocínio para que a gente compreenda como é que pode pessoas preverem ou dizerem o que vai acontecer se ainda não aconteceu. Então ele propõe o seguinte raciocínio. Imagine duas pessoas, uma no alto de uma montanha, olhando para toda aquela planície, para todos os acidentes do terreno, para os riachos, até por assaltantes do caminho, vendo tudo lá de cima. E outra é um viajor. O viajor que vai começar aquela jornada de caminhar por aquela planície, talvez para subir aquela montanha. Para o viajor, ele pode prever o que ele vai encontrar ali na frente. Quer dizer, não tem certeza. É uma previsão de que tem riachos, de que tem lugares escarpados, de que tem rochas, de que tem... Mas para quem está lá em cima na montanha, ele pode dizer: tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Por quê? Porque ele está vendo. Então Allan Kardec analisa o espírito que vê o futuro como alguém que tem essa penetrabilidade espiritual. Então isso é uma palavra que está ligada ao corpo espiritual, ao perispírito, tem essa capacidade. E aí Allan Kardec vai fazer um estudo dizendo por como que o espiritismo vai entender a possibilidade da predição do futuro. Então ele diz assim: quanto mais depurado for o espírito e mais livre da matéria, mais condição ele tem de penetrar o futuro, quer dizer, de estar tudo como um presente para ele. Então vamos voltar à história de Allan Kardec. Você está lá em cima da montanha e você está olhando tudo como se fosse presente. Não tem futuro ali, porque você está vendo o caminho que o viajor vai traçar, por onde ele vai passar e o que ele vai encontrar no caminho. Você pode descer essa montanha, ir lá até o viajor e dizer para ele: olha, daqui uns 2 dias de caminhada, você vai encontrar determinada coisa, tal, tal. Tome cuidado, tem salteadores em determinados lugares. Aliás, esse tema me chamou a atenção de uma palestra que eu escutei, que foi proferida no ano de 2018, no estado de Minas Gerais, por Geraldo Lemos Neto,
conhecido como Geraldinho no movimento espírita, que foi muito amigo do Chico, vivia na casa do Chico, de Belo Horizonte, uma pessoa que faz um trabalho, tem editora, né, trabalha com publicações de obras, muitas das quais do Chico, de obras póstumas de Chico Xavier, não psicográficas, de coisas que sobraram, de mensagens que sobraram. Então ele editou livros de Chico Xavier a ponto de chegar a quase 500 as obras de Chico, 499, graças a esse trabalho dele. E ele conta essa história que uma vez ele ia normalmente acompanhado de alguém, saía de Belo Horizonte, eles iam de carro, ficavam na casa do Chico, pousavam na casa do Chico, passavam a sexta ou sábado, trabalhavam com o Chico de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E um dia ele tinha prova na segunda-feira na faculdade, ele era bastante jovem, ele ainda é jovem. E ele trabalhava na faculdade, estudava na faculdade de Ciências Contábeis, segundo ele narra. E ele tinha prova, e a prova era muito difícil, e ele não podia deixar de ir bem. E ele pediu até licença para o Chico para em determinados momentos estudar ali na casa dele. E quando foi no sábado, na madrugada para o domingo, eram 2 horas da manhã, ele decidiu pegar a estrada, 5 horas de viagem, lá de Pedro Leopoldo. E ele decidiu pegar a estrada, junto com uma amiga que estava com ele, não me lembro se era parente, e o Chico falou para ele, não viajem de madrugada, é muito descanse, viaje descansado no outro dia. Aí ele, Chico, eu tenho que ir, eu tenho que chegar de manhãzinho, eu tenho que tomar um banho, eu tenho que estudar, porque eu tenho essa prova à noite na faculdade. E aí o Chico para e olha para ele e diz assim, olha que interessante, vocês vão encontrar essa narrativa nessa conferência dele no YouTube. Ele diz assim para o Geraldinho, então, olha Geraldinho, quando você estiver descendo as serras da Alterosa, perto da cidade, da entrada da cidade Campos Bonitos, se eu não me engano chama, eu não conheço a região de Minas, mas se eu não me engano é esse nome. Você vai ver na estrada, vocês vão encontrar um guarda rodoviário, uma pessoa vestida de policial rodoviário, que vai estar com os braços abertos, fazendo este sinal, como se parece uma ave. O Geraldinho disse que ele repetiu essa cena 3 vezes. Ele vai estar fazendo esses movimentos, pedindo para vocês pararem. É coisa ruim. Não pare. E aí, a amiga dele, que estava com ele, começou a chorar. Ela não queria viajar, porque o Geraldinho, teimoso, não, nós temos que ir. E o Chico já avisou, já nos preveniu, nós vamos prevenindo. E na viagem esqueceram, 2 horas de viagem, 2 horas e pouco, esqueceram, foram envolvidos com música, conversando, comentando os fatos daquele encontro com o Chico, do dia, dos trabalhos, quando de repente estavam descendo as serras da Alterosa, e eles olham na estrada um homem vestido de guarda rodoviário fazendo exatamente o que Chico dizia que ele estaria fazendo, com os braços abertos, dando sinal para eles pararem, como se fosse uma ave batendo assim asas, né? Eu que estou fazendo essa comparação da ave. E quando ele vê, ele fala, meu Deus, ele estava no meio da pista. Aí ele falou, já sei o que vou fazer. Fingiu que parou, quando ele saiu da pista, eles saíram e foram embora. E não ficaram para saber de que se tratava e nada aconteceu. E Geraldinho diz, nessa conferência, ele faz essa análise, isso só pode ser uma predição. Quer dizer, ele disse o que iria acontecer. Aí eu, como espírita, começo a analisar. Vamos dizer que os espíritos superiores estavam lá, sabendo já que estavam aqueles bandidos assaltando os carros na estrada. Então, sabendo que se faziam de guarda, sabendo que estavam dando sinal, então poderia ser só um recado espiritual. Poderia. Mas por que poderia ser uma predição? Porque poderia o guarda não estar lá na hora que eles passassem. Como é que o Chico iria dizer que o guarda estaria lá na hora que eles estariam passando? Quer dizer, isso foi 3 horas antes
que o Chico disse 3 horas antes. Como ele poderia afirmar que estaria lá, o guarda, 3 horas depois, sinalizando para eles pararem, se ele não tivesse visto aquela cena? Então aí nós vamos voltar para os estudos de Allan Kardec. Allan Kardec usa 2 palavras muito interessantes sobre o tema capacidade espiritual para predizer o futuro. É prever. Prever é dizer algo que pode acontecer. Predizer é dizer o que acontecerá, com certeza. Então, ele diz que chama-se espiritualização do espírito ou desmaterialização do espírito. Gente, olha que interessante os termos que Allan Kardec usa. Para a gente entender espiritualização do espírito, se a gente for pensar moralmente, a gente vai pensar na espiritualização ou na evolução moral do espírito. Mas não é isso que Allan Kardec está dizendo, porque ele usa uma palavra antônima para dizer a mesma coisa, desmaterialização. Em vez de falar espiritualização, ele fala desmaterialização do espírito. Então aí nós vamos entrar no estudo do perispírito, do corpo espiritual. Nós temos que recordar que o corpo espiritual é formado pelas energias do ambiente, do mundo em que nós vivemos. E conforme a evolução do espírito, as substâncias que vão formar o nosso corpo espiritual vão ser mais purificadas ou mais densas. Daí então a formação dos espíritos, que a gente chama de espíritos elevados, espírito de luz, porque brilham, ilumina-se, as energias superiores iluminam, ou densos, os espíritos das trevas, porque são espíritos negativos, são tão densos que são escuros, e a gente chama de espíritos das trevas, por causa da constituição do corpo espiritual. Então, quando Allan Kardec vai colocar em consonância o raciocínio do corpo espiritual com a capacidade de penetrar o futuro, ele vai usar a condição do corpo espiritual estar mais espiritualizado ou mais desmaterializado. Aí então Allan Kardec vai nos levar, vai nos remeter para o raciocínio da evolução moral. Porque para que o corpo espiritual esteja ou seja muito depurado, o espírito tem que ser moralmente muito elevado. Porque só espíritos muito elevados conseguem ter o corpo espiritual muito depurado. Então, teoricamente, segundo Allan Kardec, os espíritos que têm a capacidade para penetrar o futuro, para vislumbrar como se fosse presente, como se fosse algo que estivesse acontecendo e não que iria acontecer, como aquele homem em cima da montanha que olha para algo que está acontecendo como presente e não que vai acontecer, ele precisa ser um espírito elevado. Ou, diz Allan Kardec nesse capítulo da Gênese, que eu convido a todos a estudar e vão encontrar muito mais coisa, ou além de ser um espírito muito elevado, ser alguém que recebeu a missão de prever, de predizer o futuro, como os profetas. Seriam eles espíritos muito elevados ou receberam o dom da predição como missão aqui na Terra? Então já bastaria. Aí nós perguntamos, mas e o Chico? O Chico estava encarnado. Então Allan Kardec, também na Gênesis capítulo 16, que é sobre são as predições, que ele divide lá em 3 subcapítulos, a presciência e outros, ele vai falar que os encarnados têm mais dificuldades de predizer o futuro porque o corpo material, usa Allan Kardec na tradução do livro que nós temos, a palavra amortece as capacidades do espírito. Então nós estamos falando num outro sentido espiritual. Quando Allan Kardec estuda a dupla vista, a emancipação da alma, ele está falando nesse 6º sentido do espírito, que já entra nas possibilidades do perispírito,
do corpo espiritual. E a predição do futuro é uma capacidade muito limitada, dada às pessoas de alta envergadura moral, que estejam encarnadas ou que receberam a missão de serem profetas, como nós vemos no Velho Testamento, a história de vários profetas que predisseram o que aconteceria na vinda de Jesus ou em outros momentos que iriam acontecer, como as profecias de São Malaquias, como é dito na igreja de São Malaquias, que é uma das pessoas que está no Velho Testamento, que são dezenas de profecias que ele faz. Então vamos guardar esse raciocínio. Espiritualização do corpo espiritual, ou desmaterialização. Então, para isso, evolução moral do espírito. Quanto mais evolui o espírito, mais desmaterializa o corpo espiritual. Quanto mais fora do corpo, mais condição de predizer o futuro. Por isso é possível um espírito superior vir trazer-nos a informação do que vai acontecer daqui a tanto tempo. E aí se pergunta, mas por que então isso não acontece com frequência? E Allan Kardec encerra esse raciocínio dizendo: Deus às vezes consente que um pequeno véu se abra sobre o futuro quando ele julgue que vai trazer benefícios para alguém ou para uma coletividade. Mas existe o prejuízo de se conhecer o futuro, porque tira o livre-arbítrio da luta do indivíduo nas suas provas e do seu crescimento espiritual. Vamos refletir sobre esse tema. Um grande abraço.